O frio cortante de dezembro em São Paulo fazia as pessoas se apressarem pelas ruas do bairro da Muca, mas nada se comparava ao gelo que tomou o peito de Roberto Almeida quando ouviu as palavras que estilhaçariam 30 anos de paternidade em questão de segundos. Ele precisava encontrar um lugar para morar, disse sua filha. Ele não tinha mais nada ali. A voz de Camila ecoava pelo apartamento que ele mesmo havia comprado, com o suor de décadas, trabalhando como soldador na zona industrial de Santo André. As palavras saíam da boca da filha, que ele criara sozinho desde os 5 anos de idade, depois que a mãe a abandonou por um homem mais jovem e com mais dinheiro. Roberto, aos 69 anos, ficou paralisado na sala, segurando uma pequena e surrada maleta de couro, a mesma que usava quando viajava a trabalho nos anos 80. Suas mãos, calejadas por 3 décadas, operando equipamentos de solda na fábrica, tremiam levemente, não de medo, mas de uma mistura explosiva de decepção e incredulidade. Ele perguntou a Camila, sua filha, o que ela estava lhe dizendo. Aquela casa era deles. Ele a comprou para os dois quando ela fez 15 anos. Camila revirou os olhos com o desprezo que só filhos ingratos conseguem demonstrar aos pais que sacrificaram tudo por eles. Aos 39 anos, formada pela Mackenzie com o dinheiro do pai, casada com um advogado de um grande escritório na Faria Lima, ela agora olhava para Roberto como se ele fosse um obstáculo que precisava ser removido. Pai, ela disse, você está velho agora. Esta casa está no meu nome há 5 anos. Você mesmo passou para o meu nome no cartório, lembra? Você disse que era para eu não ter problemas quando você morresse. Roberto lembrava. Era verdade. Em 2019, quando descobriu uns nódulos no pulmão, que depois se revelaram benignos no hospital público, ele teve medo de morrer e deixar a filha desamparada burocraticamente. Ele passou tudo para o nome dela. A casa, o velho Ford Escort, até a pequena conta no banco comunitário que tinha na época. Mas minha filha, ele disse, foi para te proteger. Eu nunca pensei que você... Que eu o quê, pai? Ia cuidar de um velho ranzinza para sempre. Você não contribui com nada, só gasta dinheiro com a coparticipação do plano de saúde. Você faz barulho assistindo suas novelas no último volume, porque não aceita usar aparelho auditivo e ainda reclama dos meus mistos quentes. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Roberto. Não eram apenas as palavras de Camila, mas a frieza com que ela as dizia. Era como se os 30 anos em que ele acordou às 4:30 da manhã, para fazer seus ovos mexidos e pão na chapa antes da escola, nunca tivessem existido. Como se as noites em claro, quando ela teve pneumonia aos 8 anos, fossem apenas imaginação dele. Ele disse a Camila que trabalhou a vida inteira para lhe dar tudo. Ele nunca se casou novamente para não dividir sua atenção. Ele pagou a faculdade dela na Mackenzie, as taxas de formatura, o casamento dela no salão de festas nos Jardins. E eu te agradeço por isso, pai, ela respondeu. Mas eu cresci. Eu e o Ricardo queremos nossa privacidade, queremos ter filhos, e não podemos ficar cuidando de idosos ao mesmo tempo. Roberto notou que ela não disse cuidando de você ou cuidando do meu pai. Ela disse cuidando de idosos, como se ele fosse um qualquer da rua. Do quarto do casal, veio a voz impaciente de Ricardo, o genro. Amor, já falou com ele? A transportadora chega em 1 hora para trazer nossos móveis novos da Tock Stock. Já estou terminando, Ricardo. Camila gritou de volta. Então, ela se virou para Roberto. Pai, você precisa sair hoje. Eu já disse às pessoas que você estava de mudança. O caminhão vem buscar seus móveis velhos amanhã de manhã. Seus móveis velhos. Roberto olhou para a estante de madeira maciça que ele mesmo havia construído quando Camila era criança. A mesa de jantar, onde fizeram lição de casa juntos por anos. A poltrona onde assistiam aos Simpsons todos os domingos. Pai, essas coisas são tão ultrapassadas, não combinam com a nossa nova decoração minimalista. Talvez te sirvam onde quer que você acabe morando.
A frase "onde quer que você acabe morando" perfurou Roberto como uma faca. Ele não tinha para onde ir. Todos os seus amigos da fábrica já haviam falecido ou estavam em asilos. Seus únicos parentes eram alguns primos distantes no interior de Minas Gerais que ele não via há décadas. Ele disse a Camila que não tinha para onde ir. "Pai, isso não é problema meu. Você teve 68 anos para se planejar. Não posso carregar suas responsabilidades para sempre. Quantas vezes um homem pode sentir seu coração se quebrar antes que ele pare de bater completamente?" Roberto descobriu que o número era muito maior do que imaginava. Cada palavra de sua filha era mais um estilhaço. Ele se lembrou de quando ela tinha 7 anos e disse que queria se casar com ele quando crescesse porque ele era o melhor pai do mundo. Ele se lembrou das vezes em que ela corria para seus braços quando ele chegava do trabalho, grudenta de cola da escola, gritando "papai", com os olhos brilhando de pura alegria. Onde tinha ido parar aquela garotinha? "Tudo bem, minha filha", Roberto disse, sentindo algo endurecer em seu peito, uma porta se fechando para sempre. "Eu estou saindo." "Perfeito. Deixe as chaves na mesinha da entrada." Roberto subiu para o quarto que fora seu por 15 anos e pegou apenas o essencial. Algumas roupas, documentos, uma foto da pequena Camila na primeira comunhão, a única que ela não havia tirado das paredes quando redecorou tudo em um estilo moderno. No fundo da gaveta da cômoda, seus dedos encontraram algo que ele não tocava há anos, um velho e desbotado cartão de banco azul com as bordas descascando. Era do Banco Nacional, da época em que ainda usavam aqueles cartões grossos de tarja magnética. Roberto nem se lembrava de que conta era aquela. Devia ser de uma época em que trabalhou em uma empresa diferente nos anos 90. Provavelmente tinha alguns reais esquecidos, se é que ainda funcionava. Ele guardou o cartão no bolso da camisa, mais por nostalgia do que por esperança. Ele desceu com a mala na mão. Camila estava na cozinha de costas para ele, falando ao telefone com alguém sobre móveis da Stock e decoração minimalista. Ela nem se virou para se despedir. Roberto deixou as chaves na mesinha da entrada como um ato final de obediência a uma filha que não merecia sua submissão. Ele abriu a porta da casa onde fora feliz por tanto tempo e pisou na calçada. O frio de dezembro o gelou até os ossos, mas Roberto sentia frio por dentro. Do lugar onde antes existia o amor de um pai, que agora parecia ter sido apenas uma tolice sua. Ele caminhou até o ponto de ônibus, segurando a mala que continha tudo o que restava de uma vida de trabalho e dedicação. Algumas pessoas passaram por ele sem um olhar. Para o mundo, ele era apenas mais um velho na rua. Para si mesmo, pela primeira vez em 68 anos, ele nem tinha certeza de quem era. E você que está me ouvindo, já passou por algo parecido? Já se sentiu traído por quem mais amava? Fique comigo até o final desta história, porque o que aconteceu depois daquela tarde mudou tudo. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de resiliência paterna. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias reais como esta, contos que mostram que nunca é tarde para um homem resgatar sua dignidade, inscreva-se no canal e ative o sininho. Eu não conto histórias de vítimas aqui. Eu conto histórias de pais que decidiram lutar de volta. Meu nome é Roberto Almeida e preciso voltar um pouco no tempo para que você entenda como cheguei a esse ponto, sendo expulso da minha própria casa pela filha que criei sozinho, como se eu fosse um peso morto e não um pai que dedicou 3 décadas de sua vida para dar a ela tudo o que eu nunca tive. Roberto Almeida nasceu em 1955 em uma família pobre no interior de Minas Gerais. Seu pai era lavrador e sua mãe limpava casas de outras pessoas. Ele foi o primeiro da família a aprender a ler bem e, aos 18 anos, migrou para São Paulo com um sonho simples: ter uma vida melhor. Ele conseguiu um emprego em uma fábrica em Santo André, operando máquinas que transformavam aço em peças para a indústria automobilística. O trabalho era duro, perigoso, mas honesto.
Roberto acordava todos os dias às 4h30, pegava 2 ônibus para chegar à fábrica às 6 e trabalhava até às 17 horas. Muitas vezes, ele fazia horas extras até às 20 horas para ganhar um dinheiro extra. Aos 25 anos, ele conheceu Adriana em um baile no salão do sindicato. Ela era bonita, alegre e trabalhava como caixa em um Carrefour. Eles se casaram em 1982 em uma festa simples no salão da paróquia. Roberto estava radiante. Ele finalmente tinha uma família. Camila nasceu em 1985 e Roberto se derreteu completamente. Ela era uma bonequinha com as bochechas da mãe e os olhos verdes que herdou dele. Roberto passava horas a observando no berço, planejando o futuro que daria a esta garotinha. Ela seria médica ou advogada ou o que quisesse ser. Ela nunca enfrentaria as dificuldades que ele enfrentou. Adriana, no entanto, não se adaptou bem à maternidade. Ela reclamava que sua vida tinha acabado, que estava presa em casa, que Roberto não ganhava dinheiro suficiente para lhe dar o que ela merecia. Quando Camila tinha 5 anos, Adriana conheceu Antônio, um comerciante mais velho que era dono de uma loja de roupas no centro da cidade. Roberto não está mais dando certo, ela lhe disse em uma tarde de março de 1990. Você é um bom homem, mas eu quero mais da vida. Antônio vai me dar uma casa maior, viagens, coisas que você nunca poderá me dar. E a Camila? Roberto perguntou incrédulo. Ela fica com você. Você é um pai melhor do que eu sou uma mãe. Roberto ficou devastado, mas também determinado. Se Adriana não queria ser mãe, ele seria pai e mãe. Ele pediu adaptações no trabalho para reorganizar seu horário. Ele encontrou uma vizinha para cuidar de Camila enquanto ele trabalhava e reestruturou completamente sua vida. Ele acordava às 4 para fazer o café da manhã da menina, arrumá-la para a escola e deixá-la na casa da dona Carmen antes de ir para o trabalho. À noite ele pegava Camila, fazia o jantar, a ajudava com o dever de casa, dava banho e lia histórias para ela antes de dormir. Os fins de semana eram só para eles. Parque Ibirapuera, o zoológico, Hopi Hari quando tinha um dinheiro extra. Roberto abriu mão de tudo por Camila. Ele nunca teve outra namorada. Sério. Ele recusou propostas de casamento de mulheres boas porque tinha medo que uma madrasta pudesse maltratar sua garotinha. Ele trabalhou em 2 empregos para pagar a escola particular dela. Aulas de inglês, natação, balé, tudo o que ela queria. Quando Camila fez 15 anos, Roberto usou todas as suas economias da previdência privada como entrada em uma casa própria na Muca. Não era uma mansão, mas era deles, 3 quartos, um pequeno quintal, uma garagem. Ele mesmo reformou tudo nos fins de semana. Pintou, construiu estantes, criou um pequeno jardim. Papai, nossa casa é a mais bonita da rua, Camila disse na época, abraçando Roberto com força. Na adolescência, Camila era uma menina doce, tirava boas notas, ajudava em casa e era carinhosa com o pai. Roberto se sentia o homem mais realizado do mundo. Todos os sacrifícios valiam a pena quando ela dizia: "Eu te amo, papai", antes de dormir. Ele pagou a faculdade de Direito dela na Mackenzie trabalhando em 2 empregos. Além da fábrica, ele fazia trabalhos de carpintaria nos fins de semana. Suas mãos estavam permanentemente manchadas de óleo e tinta, mas o diploma de Camila brilhava na parede da sala como um troféu de sua vitória como pai. Quando ela se formou em 2007, Roberto chorou de orgulho na cerimônia. Ver a menina que ele criou sozinho de capelo e beca, fazendo o discurso como oradora da turma, foi o momento mais feliz de sua vida. "Papai, tudo o que sou hoje devo a você", Camila disse naquele dia, abraçando Roberto na frente de todos os seus colegas. Camila conseguiu um estágio em um grande escritório de advocacia e logo foi contratada. Ela conheceu Ricardo, também advogado, de uma família de classe média alta de Alphaville. O namoro foi rápido
E o casamento em 2010 foi uma grande festa que Roberto pagou usando suas economias e um empréstimo que levou 3 anos para pagar. Depois do casamento, as coisas começaram a mudar. Camila se tornou mais distante, mais crítica. Ela reclamava da casa humilde de Roberto, da comida que ele fazia, de seu jeito antiquado de se vestir. Ricardo nunca foi rude, mas Roberto sentia que o genro o olhava com uma certa superioridade, como quem tolera um parente pobre. O pai precisa se modernizar, Camila lhe dizia. Comprar roupas melhores, fazer um tratamento dentário, mudar esse corte de cabelo. Roberto tentava, mas nunca era o suficiente. Por mais que se esforçasse, sentia que estava sendo constantemente julgado. Mesmo assim, ele continuou a ajudar financeiramente. Pagou parte do carro novo de Camila, ajudou na reforma do apartamento do jovem casal e estava sempre disponível quando eles precisavam de algo. Em 2019, quando teve aquele susto com a saúde, Roberto decidiu deixar tudo em ordem. Ele passou a casa para o nome de Camila, fez um testamento deixando para ela suas pequenas economias e organizou todos os seus documentos. Ele queria ter certeza de que sua filha estaria protegida se algo lhe acontecesse. Pai, você não vai morrer tão cedo, Camila riu na época, mas é bom ter tudo organizado. Roberto se recuperou completamente, mas nunca reverteu as transferências. Ele confiava totalmente em sua filha. Ela era seu sangue, sua garotinha, a pessoa para quem ele viveu por 30 anos. Como Roberto poderia imaginar que essa garotinha, que ele costumava ninar para dormir quando tinha pesadelos, um dia o expulsaria de casa, como se ele fosse um estranho? Como um pai pode se preparar para o momento em que descobre que o amor que dedicou a vida a cultivar simplesmente não existe mais? Há uma solidão específica de um homem que criou uma filha sozinho e depois ela se tornou uma estranha. É a solidão de quem deu tudo e ficou sem nada. Os sinais começaram sutilmente após o casamento de Camila, mas Roberto, como a maioria dos pais, preferiu interpretá-los como uma fase de adaptação. Afinal, era natural que uma filha recém-casada quisesse sua independência, certo? O primeiro sinal foi a mudança no tom de voz. Camila, que sempre falara com ele com carinho, passou a falar com um tom levemente impaciente, como se as conversas com o pai fossem uma obrigação chata a ser cumprida rapidamente. Pai, não posso falar agora. Estou ocupada. Tornou-se a resposta típica quando ele ligava para saber como ela estava. As ligações, que antes eram diárias e duravam meia hora, diminuíram para contatos semanais de 5 minutos. Roberto atribuiu isso ao fato de que ela estava construindo sua nova vida. É normal, dizia a si mesmo. Ela está feliz, ocupada, é o que importa. O segundo sinal foi o desdém pelas tradições familiares que eles construíram juntos. Todo domingo, desde que Camila era pequena, eles comiam juntos. Roberto cozinhava a refeição favorita dela: carne de panela com purê de batata, vagem e guaraná. Era o momento da semana que ele mais esperava. Pai, não podemos hoje. Temos um compromisso na casa da família do Ricardo. Começou a se tornar a desculpa recorrente. Um domingo virou 2. 2 viraram 1 mês. 1 mês virou ocasional. As tradições que levaram décadas para serem construídas se desfizeram em questão de meses. Quando Roberto tentou expressar o quanto sentia falta deles, Camila revirava os olhos. Pai, não seja tão dramático. Eu tenho minha própria vida agora. Você deveria encontrar algo para fazer também. O terceiro sinal foi a vergonha. Roberto começou a perceber que Camila tinha vergonha dele quando estavam em público. Em uma festa de aniversário de um de seus colegas de trabalho, ele notou como ela se esquivava quando alguém perguntava sobre sua família. Meu pai é aposentado, ela dizia, omitindo que ele havia trabalhado por 35 anos como soldador para pagar sua educação. Aposentado soava melhor do que soldador, menos peão. Roberto fingiu não notar, mas doeu.
Doeu porque ele se orgulhava do trabalho que havia feito. Ele se orgulhava das máquinas que operava, das peças que ajudou a fabricar, do suor honesto que pagou cada uma das despesas de Camila. Mas para ela, aparentemente era uma fonte de vergonha. O quarto sinal foi a exploração financeira disfarçada de ajuda familiar. Mesmo casada e profissionalmente estabelecida, Camila continuava a pedir dinheiro a Roberto. No início, era para coisas específicas. Pai, pode me emprestar 5.000? O Ricardo está esperando um pagamento que está atrasado. Roberto sempre dava. Ele nunca perguntava quando ela pagaria de volta porque entendia que filhos não pagam empréstimos a seus pais. Filhos recebem ajuda, mas os pedidos aumentaram em frequência e valor. Pai, preciso de 10.000 para mobiliar o novo escritório. Pai, pode me ajudar com 1.500? O carro precisou de uma manutenção cara. Pai, 3.000 para uma viagem de trabalho que vai render muito no futuro. Roberto tirava de suas pequenas economias, mexia na sua aposentadoria, às vezes até pegava dinheiro emprestado para ajudar a filha. Ele nunca questionou. Um pai que ama não cobra seu filho, pensava ele. O que ele não sabia era que não havia pagamento atrasado, nem móveis urgentes, nem viagem de trabalho. Ricardo e Camila simplesmente se acostumaram a usar o pai dela como uma reserva financeira sempre que queriam algo extra. Um restaurante mais chique, um fim de semana em Campos do Jordão, roupas de grife. É o dinheiro do meu pai. Ele é obrigado a ajudar. Camila dizia a Ricardo. Ele não tem mais nada na vida além de mim. O quinto sinal foi o desrespeito explícito por suas opiniões e sentimentos. Roberto havia se tornado uma espécie de figura decorativa na vida da filha. Ele estava ali, era tolerado, mas suas palavras não tinham peso. Quando ele tentava dar um conselho baseado em sua experiência de vida, Camila suspirava pesadamente. Pai, o mundo mudou. Você nem entende como as coisas funcionam agora. Quando ele expressava que sentia falta de passar mais tempo juntos, ela respondia com irritação. Pai, não posso ser sua única fonte de entretenimento. Arranje um hobby, faça alguma atividade. Quando ele comentava que sentia falta das conversas que costumavam ter, ela era ríspida. Não temos mais tanto em comum, pai. É natural. Roberto engolia cada desprezo, cada indiferença, cada momento em que se sentia um incômodo. Ele justificava tudo, porque seu amor paterno falava mais alto que seu amor próprio. Ela está estressada com o trabalho, está se adaptando ao casamento, vai melhorar. Há dores que um homem engole por anos, até que um dia sua garganta não aguenta mais. O sexto sinal foi a manipulação emocional. Sempre que Roberto demonstrava qualquer questionamento ao comportamento de Camila, ela usava a mesma estratégia, bancar a vítima e virar o jogo. O jogo. Pai, eu trabalho tanto, estou sempre cansada e ainda tenho que aguentar você exigindo minha atenção. Não é justo, pai. Você está sendo egoísta. Eu tenho direito à minha própria vida. Pai, se você continuar assim, vou ter que me afastar completamente. É isso que você quer? Roberto sempre recuava. Ele pedia desculpas por sentimentos que eram legítimos, por necessidades emocionais que eram normais. Ele aceitava a culpa por coisas que não eram sua culpa. O sétimo sinal foi a exclusão sistemática. Camila parou de convidá-lo para eventos importantes de sua vida. A promoção dela no escritório de advocacia foi comemorada em uma festa para a qual ele não foi convidado. O aniversário de casamento deles foi comemorado em uma viagem da qual ele não foi informado. As conquistas profissionais de Ricardo eram motivo para um jantar em família, a família de Ricardo. Foi só uma coisinha, pai, não quis te incomodar. Era sempre a justificativa. Roberto começou a perceber que estava se tornando cada vez mais periférico na vida da pessoa que era o centro de sua vida, mas ainda não conseguia nomear o que estava acontecendo.
Ele ainda acreditava que era uma fase, um mal-entendido, algo que se resolveria com paciência e compreensão. O oitavo e último sinal foi a completa desumanização. Camila parou de tratá-lo como um pai e começou a tratá-lo como um problema a ser gerenciado. Suas necessidades emocionais se tornaram carência excessiva. Seu desejo de participar da vida dela se tornou uma invasão de privacidade. Seu amor paterno se tornou um apego doentio. Pai, você precisa entender que nossa relação não pode ser como era quando eu era criança. Eu sou uma adulta agora. Roberto tentou se adaptar a essa nova dinâmica, mas era impossível. Como um pai deixa de ser pai. Como alguém que amou incondicionalmente por 30 anos aprende a amar com condições. A casa que antes era o lar deles se tornou o território de Camila, onde Roberto era meramente tolerado. As refeições juntos desapareceram, as conversas se reduziram a assuntos práticos e o afeto físico, os abraços, os beijos na testa, sumiu. Roberto estava se tornando um estranho em sua própria casa, um hóspede indesejado na vida de sua própria filha. E ainda assim, ele não conseguia aceitar que tudo estava perdido. Ele continuava esperando que a Camila carinhosa de antes voltasse. Ele continuava acreditando que o amor paterno que ele cultivou por décadas não poderia simplesmente ter morrido. Como ele poderia imaginar que os sinais não eram apenas uma fase difícil, mas a preparação consciente para o momento em que ela finalmente se livraria dele completamente? O mesmo homem que carregou a filha nos ombros um dia se viu sem chão para pisar. A verdadeira natureza da exploração que Roberto sofria só ficou clara anos depois, quando ele acidentalmente encontrou as conversas de WhatsApp que Camila e Ricardo trocavam sobre ele. Mas naquele período, entre 2020 e 2024, Roberto viveu em completa negação do que estava acontecendo. O sistema era simples e cruel. Camila havia descoberto que podia usar o amor do pai como uma ferramenta de extração financeira e emocional sem dar nada em troca. Roberto, como a maioria dos homens de sua geração, não conseguia ver a manipulação porque foi criado para acreditar que pais existem para dar, não para receber. Pai, estou numa situação difícil no escritório. Preciso comprar um terno novo para impressionar um cliente importante. Pode me ajudar com R$ 1.500? Roberto não hesitava. Ele mexia em suas economias, apertava o orçamento do mês, mas dava. Camila pegava o dinheiro e gastava em um fim de semana em Miami com Ricardo. Quando Roberto perguntava sobre o cliente, ela mudava de assunto. Pai, o carro do Ricardo quebrou e ele precisa dele para trabalhar. Pode nos emprestar 3.000 para o conserto? Roberto pegava um empréstimo bancário com juros altos para ajudar. O carro de Ricardo não estava quebrado. Eles queriam dinheiro para mobiliar o novo apartamento que haviam alugado, sem contar a Roberto. Pai, estamos pensando em ter um filho e queremos comprar um apartamento maior. Pode nos ajudar com a entrada? É um investimento para o seu futuro neto. Roberto ficou tão animado com a perspectiva de se tornar avô que liquidou sua conta de previdência e lhes deu R$ 25.000 para o futuro neto. Camila e Ricardo usaram o dinheiro para uma viagem de um mês à Europa. Nunca houve planos reais de ter filhos. O padrão se repetia mensalmente. Havia sempre uma emergência, um investimento, uma oportunidade que justificava Roberto abrir a carteira, e ele sempre abria porque acreditava que estava investindo no futuro da filha, que estava sendo o pai que prometeu ser quando Adriana os abandonou. O que Roberto nem entendia era que cada sim que ele dava reforçava a percepção de Camila de que ele existia para servi-la. Cada sacrifício que ele fazia era interpretado por ela não como amor, mas como uma obrigação. Na mente dela, Roberto lhe devia tudo isso por ter complicado a vida dela com sua presença. Meu pai tem que ajudar, Camila dizia às amigas. Ele nunca se casou de novo, não tem outras despesas. O dinheiro dele é para mim.
Ricardo, inicialmente desconfortável com a exploração, logo se acostumou. Seu pai tem uma boa aposentadoria, não tem mais grandes despesas, e vocês dois têm uma relação especial. É natural que ele queira ajudar. A exploração não era apenas financeira. Camila também usava Roberto como babá emocional, despejando sobre ele todas as frustrações e problemas que não queria compartilhar com pessoas importantes em sua vida. Quando ela brigava com Ricardo, ligava para Roberto chorando: "Pai, acho que meu casamento está acabando. Não sei o que fazer." Roberto largava tudo para confortá-la, dar conselhos, oferecer apoio. No dia seguinte, Camila estaria postando fotos felizes com Ricardo no Facebook. E Roberto perceberia que fora usado apenas como um ombro amigo temporário. Quando ela tinha problemas no trabalho, Roberto se tornava seu consultor não remunerado. "Pai, preciso da sua opinião sobre uma estratégia." Ele passava horas ao telefone, ajudando-a a pensar em soluções. Quando Camila resolvia o problema usando suas ideias, nunca mencionava a contribuição do pai a ninguém. Quando ela queria validação para decisões questionáveis, Roberto era convocado. "Pai, o que você acha de eu largar este emprego para abrir meu próprio consultório?" Ele oferecia apoio, a encorajava, até se oferecia para ajudar financeiramente. Quando Camila decidia não largar o emprego, Roberto descobria que a consulta fora apenas para ela se sentir apoiada em uma decisão que já havia tomado. A dificuldade específica para os homens da geração de Roberto é que eles foram criados em uma era em que os pais não podiam demonstrar vulnerabilidade. Roberto engolia todas as humilhações, todas as explorações, toda a indiferença, porque homens de verdade aguentam em silêncio. Ele nunca contou a ninguém o que estava sentindo. Ele nunca procurou ajuda psicológica. Ele nunca se abriu com um amigo. Ele nunca admitiu para si mesmo que estava sendo emocionalmente abusado pela própria filha. Para a geração dele, isso seria admitir fraqueza, admitir o fracasso como pai. Os poucos amigos que Roberto ainda tinha da época da fábrica estavam morrendo ou se mudando. Ele se tornou cada vez mais isolado, dependendo cada vez mais da filha para qualquer tipo de contato emocional. E Camila sabia disso e usava contra ele. "Pai, se você continuar me pressionando, vou ter que me afastar. É isso que você quer, ficar sozinho?" A ameaça de abandono era a arma final. Roberto tinha tanto medo de perder a filha que aceitava qualquer coisa para manter a conexão. Ele aceitava migalhas de afeto. Ele aceitava ser tratado como um caixa eletrônico humano. Ele aceitava ser sistematicamente desrespeitado. O corpo de Roberto começou a refletir o abuso psicológico. Ele desenvolveu uma gastrite nervosa de tanto engolir raiva. Começou a ter insônia, acordando às 3 da manhã, se perguntando se tinha feito algo para merecer o tratamento que recebia. Ele desenvolveu uma depressão silenciosa, aquele tipo de tristeza que homens mais velhos carregam sem nomear. Seu cabelo ficou completamente branco em 2 anos. Suas mãos desenvolveram um leve tremor de ansiedade. Ele começou a perder peso porque não tinha vontade de cozinhar só para si, especialmente depois que Camila criticou sua comida como muito gordurosa e pouco sofisticada. A pior parte era que Roberto havia internalizado a narrativa de Camila. Ele começou a acreditar que realmente era um fardo, que realmente estava sendo muito dramático, que realmente precisava dar espaço à filha. Talvez ela esteja certa, pensava ele durante as noites em claro. Talvez eu seja muito possessivo. Talvez eu esteja sendo egoísta, querendo a atenção dela. Esse auto-engano é comum em vítimas de abuso emocional, especialmente homens mais velhos que são condicionados a não questionar a autoridade de seus filhos adultos. Roberto estava sendo sistematicamente convencido de que seus sentimentos eram inadequados, suas expectativas irrealistas, suas necessidades excessivas. A estratégia de Camila era perfeita. Quanto mais ela o criticava e o isolava,
mais desesperado ele ficava para reconquistar o amor dela. Quanto mais carente ele se tornava, mais ela usava essa carência como justificativa para tratá-lo mal. Era um ciclo cruel e eficiente. O pai é tão grudento. Isso me irrita. Roberto, em vez de questionar por que uma filha se irritaria com o afeto do pai, se culpava por ser grudento e se afastava ainda mais. Durante os anos de 2020 a 2024, Roberto viveu em uma solidão sistemática. Acordava sozinho, tomava café da manhã sozinho, assistia televisão sozinho, ia dormir sozinho. Suas únicas interações sociais significativas eram as ligações quinzenais de Camila pedindo dinheiro ou desabafando sobre seus problemas. Ele tentou outras atividades, frequentou um grupo de idosos em sua igreja, mas se sentiu deslocado porque todos os outros homens falavam sobre seus netos, as viagens que faziam com suas famílias, os jantares de domingo. Roberto não tinha isso. Ele só tinha uma filha que o tratava como uma conta bancária. Ele tentou fazer novos amigos, mas aos 65 anos, fazer amizades verdadeiras é difícil. As pessoas de sua idade estão ocupadas com suas próprias famílias ou com seus próprios problemas de saúde. Pessoas mais jovens não se interessam por uma amizade com um senhor aposentado. A solidão específica de homens mais velhos, abandonados pelos filhos, é diferente de qualquer outra solidão. É a solidão de alguém que investiu tudo em uma pessoa e descobriu que foi um mau investimento. Em 2023, Roberto teve uma crise de ansiedade que o levou ao hospital. Ele ligou para Camila da emergência. Minha filha, estou no hospital público. Tive um problema no coração, eu acho. Pai, estou em uma reunião importante. É grave? Não era. Então eu termino aqui e conversamos mais tarde. Roberto passou 6 horas sozinho no hospital, descobrindo que não tinha um problema cardíaco, apenas uma crise de pânico. Quando finalmente falou com Camila, 12 horas depois, ela disse: "Que bom que não foi nada grave. Pai, da próxima vez, tente me ligar só se for realmente urgente. Realmente urgente." Roberto havia ligado para a filha porque pensou que estava morrendo e ela achou que não era realmente urgente. Foi nesse momento que algo dentro de Roberto começou a trincar. Não a quebrar completamente, mas a trincar. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu questionar se estava sendo bem tratado, mas ainda não conseguia nomear o que estava acontecendo. Ele ainda acreditava que se fosse um pai melhor, mais presente, mais útil, Camila o amaria novamente como antes. No início de 2024, Roberto tomou uma decisão que achou que resolveria tudo. Ele assinou documentos adicionais, confirmando que todos os bens transferidos em 2019 permaneceriam permanentemente em nome de Camila, renunciando a qualquer direito futuro de reversão. Ele pensou que esse gesto definitivo de amor e confiança mostraria a ela o quanto ele a amava, o quanto confiava nela. "Pai, muito obrigada", disse Camila ao receber os documentos. "Agora posso finalmente ficar tranquila quanto ao futuro." Roberto esperava que depois disso ela se tornasse mais carinhosa, mais presente. Afinal, ele lhe dera tudo o que tinha. Era a prova máxima do amor de um pai. O que ele não percebeu foi que acabara de assinar sua própria ordem de despejo. Às vezes, depois que as pontes são queimadas, elas não precisam ser reconstruídas, mesmo que você tenha ajudado a construí-las. A manhã de dezembro, em que Roberto foi expulso de casa, passou lentamente, como se o próprio tempo conspirasse para que ele sentisse cada segundo de humilhação. Ele caminhou pelas ruas da Muca, carregando sua velha mala, sem destino, sem plano, sem esperança. Por volta das 14 horas, o frio se tornou insuportável e ele se refugiou em um pequeno parque perto da estação de metrô. Sentou-se em um banco sob a sombra de uma grande árvore e tentou processar o que havia acontecido. Pela primeira vez em seus 68 anos de vida, Roberto Almeida nem sabia o que fazer.
Ele tirou do bolso os poucos documentos que conseguiu pegar. Sua carteira de motorista, CPF, cartão do plano de saúde e aquele cartão azul desbotado que encontrara na gaveta. Ele olhou para o velho cartão do Banco Nacional. As bordas estavam descascando, o nome quase apagado, mas ainda dava para ler. Roberto Almeida. De que época era isso? Roberto tentou se lembrar. Devia ser dos anos 90, quando ele trabalhou por alguns meses em uma empresa terceirizada antes de voltar para seu emprego principal na fábrica. Naquela época, a empresa exigia que os funcionários abrissem uma conta no Banco Nacional para receber seus salários. Provavelmente não havia nada na conta, talvez alguns reais esquecidos, se é que ainda existia. Mas Roberto nem tinha outras opções. Seus cartões atuais estavam todos em seu nome com Camila como beneficiária, e ela provavelmente já havia cancelado tudo. Por volta das 15h30, Roberto caminhou até a agência mais próxima do Banco Nacional. O prédio era moderno, com ar-condicionado frio e filas organizadas. Ele se sentiu deslocado lá dentro com suas roupas simples e mala velha. Ele pegou uma senha e esperou. Quando foi chamado, foi a um guichê onde uma jovem o atendeu com polidez profissional, mais distante. Boa tarde, senhor. Como posso ajudar? Boa tarde, moça. Gostaria de verificar o saldo de uma conta muito antiga. Tenho este cartão aqui, mas nem lembro a senha. Roberto estendeu o cartão azul desbotado. A funcionária o pegou, olhou com curiosidade e digitou algo em seu computador. Senhor Roberto Almeida, ela confirmou, olhando para sua identidade. Isso mesmo, vou verificar o sistema. Que estranho. Roberto sentiu o estômago apertar. Há algum problema? Nada aparece no sistema atual, senhor. Esta conta pode ser muito antiga. Vou tentar o sistema legado. Ela digitou mais alguns comandos. Vou chamar meu supervisor, por favor, aguarde. Um homem de meia idade se aproximou, olhou para a tela, franziu a testa e digitou algo. Então ele olhou Roberto de cima a baixo, como se reavaliasse quem era aquele homem simples à sua frente. Senhor Almeida, vou precisar transferi-lo para o gerente. Por favor, venha comigo. Roberto foi levado a uma pequena sala com ar-condicionado mais forte, uma mesa de vidro e cadeiras de couro. O gerente era um homem bem vestido de uns 45 anos que se levantou para cumprimentá-lo com mais respeito do que Roberto esperava. Senhor Roberto Almeida, meu nome é Maurício, sou o gerente desta agência. Por favor, sente-se. Roberto se acomodou na cadeira, tentando entender por que estava sendo tratado com tanta solenidade por uma conta que provavelmente tinha R$ 50. Maurício digitou algo em seu computador, olhou para a tela, digitou novamente e olhou de novo. Seu rosto mudou gradualmente, passando da curiosidade profissional para algo próximo ao espanto. Senhor Almeida, disse Maurício em voz mais baixa, o senhor tem conhecimento do histórico desta conta? Não, sinceramente, é muito antiga. Acho que nunca a usei. Só queria ver se tinha sobrado alguma coisa. Maurício clicou em mais telas. Sua expressão mudou completamente. Ele olhou para Roberto, depois para a tela, depois de volta para Roberto. Senhor, disse ele com a voz trêmula, o senhor sabe quanto dinheiro tem aqui? Roberto sentiu algo estranho no ar. A pergunta foi feita em um tom que não era normal para discutir pequenas quantias. Não faço ideia. Deve ser um pouco, certo? Uns R$ 100, talvez. Maurício virou o monitor para Roberto. Quando Roberto viu os números na tela, suas mãos tremeram. Não tremeram de ansiedade ou medo, como tremiam nos últimos anos. Tremeram de puro choque. Mupin, 847, 356, 70. Roberto piscou várias vezes, pensando que seus olhos o estavam enganando. Ele olhou de novo. O número ainda estava lá. Isso é quase R$ 2 milhões, ele sussurrou. Sim, senhor. 1.847.000,
R$ 356,70, confirmou Maurício. E pela atividade que estou vendo aqui, esse valor vem crescendo automaticamente há décadas. Roberto permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para a tela. Maurício respeitou o silêncio. Como? Como isso é possível? Ele finalmente perguntou. Pelo que estou vendo no histórico, explicou Maurício, consultando várias telas, esta conta foi aberta em 1994, com um depósito inicial de R$ 10 brasileiros. A partir daí, foram feitos depósitos mensais automáticos de R$ 500 de 1994 a 1998. Depois disso, foram só juros compostos por 26 anos. Roberto tentou processar a informação, 1994 a 1998. Ele se lembrou. Foi o período em que trabalhou para aquela empresa terceirizada que prestava serviços para uma grande montadora de automóveis. Eles pagavam melhor que a fábrica, e ele fazia muitas horas extras. Naquela época, Camila tinha uns 10 anos, e ele queria economizar dinheiro para o futuro dela. Eu tinha esquecido completamente, ele murmurou. Eram descontos automáticos do meu salário. Lembro-me agora. Era uma espécie de plano de poupança forçada que a empresa oferecia. E aparentemente, continuou Maurício, o senhor nunca mais tocou na conta. Com juros compostos e alguns investimentos conservadores automáticos que o banco fez ao longo dos anos, o dinheiro apenas se multiplicou. Roberto olhou para a tela novamente. Quase R$ 2 milhões. O homem que, apenas 4 horas antes, havia sido expulso de casa pela filha por ser um fardo, agora olhava para quase R$ 2 milhões que nem sabia que tinha. Senhor Almeida, disse Maurício gentilmente, o senhor gostaria de fazer uma transação? Transferir isso para uma conta corrente ativa? Roberto não respondeu imediatamente. Uma sensação estranha tomava conta dele. Não era alegria, não era alívio, era algo mais frio, mais controlado, era clareza. Pela primeira vez em anos, Roberto se sentia livre para pensar sem a névoa da dependência emocional. Ele não precisava mais engolir humilhações em troca de migalhas de afeto. Ele nem precisava mais aceitar ser tratado como uma conta bancária por uma filha que acabara de expulsá-lo de casa. Ele tinha poder agora, poder real, concreto, financeiro. Maurício, disse Roberto, com uma voz que surpreendeu até a si mesmo por sua firmeza. Preciso abrir uma nova conta corrente, uma completamente nova, e vou precisar de alguns serviços especiais. Claro, senhor Almeida. Que tipo de serviços? Roberto pensou por um momento. Por 30 anos, ele fora apenas um pai, um provedor, um homem cuja identidade era completamente definida por sua relação com Camila. Agora, pela primeira vez desde 1990, ele era Roberto Almeida. Apenas Roberto Almeida. E Roberto Almeida tinha quase R$ 2 milhões. Primeiro, quero transferir todo esse dinheiro para uma nova conta a qual só eu tenho acesso. Segundo, quero que seja absolutamente confidencial. Terceiro, vou precisar de uma indicação de um bom advogado especializado em direito de família. Maurício assentiu positivamente a cada pedido e, finalmente, disse Roberto com uma frieza que nem sabia que possuía, vou precisar contratar um detetive particular. 2 semanas se passaram desde que Roberto desapareceu da vida de Camila. Para ela, os primeiros dias foram de puro alívio. Ela finalmente tinha a casa para si e para Ricardo. Ela podia finalmente redecorar sem ouvir reclamações sobre desperdício de dinheiro. Ela podia finalmente viver sem a energia pesada do pai pairando sobre a casa. Amor. Não acredito que demorei tanto para fazer isso. Ela disse a Ricardo na primeira noite, aninhada com ele no sofá novo que haviam comprado. Eu deveria ter tomado essa decisão anos atrás. Ricardo, embora concordasse que eles precisavam de sua privacidade,
Sentia-se um pouco desconfortável com a frieza com que Camila havia expulsado o pai, mas não disse nada. O relacionamento deles havia melhorado significativamente sem a presença de Roberto. Nos primeiros dias, Camila se ocupou vendendo os móveis velhos de Roberto e comprando peças novas. Cada móvel que saía era como apagar mais um traço do pai de sua nova vida. Olha como a sala está moderna, sem aquela estante horrível que ele fez. Ela mostrava aos amigos que a visitavam. Agora parece a casa de uma pessoa civilizada. Mas no final da segunda semana, Camila começou a sentir algo estranho. Não era exatamente saudade, era mais como um vazio financeiro. Ela estava acostumada a poder contar com os empréstimos do pai sempre que precisava de um dinheiro extra. De repente, essa fonte havia secado. Ricardo, precisamos reformar o banheiro. Está tão ultrapassado, ela comentou uma tarde. Quanto vai custar? Ele perguntou. Cerca de 8.000. Não é grande coisa. Camila, nosso orçamento está apertado este mês. Talvez no próximo ano. Próximo ano. Camila franziu a testa. Ela não estava acostumada a ouvir não para despesas. Roberto sempre esteve lá para cobrir os extras. Foi então que ela percebeu. Expulsar o pai também significava perder o banco paterno. No início, ela pensou que seria temporário. Roberto sempre voltava depois das brigas deles. Ele sempre pedia desculpas, sempre se submetia. Mas desta vez era diferente. Roberto não ligou, não mandou mensagem, não apareceu na porta pedindo perdão. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. Na terceira semana, Camila começou a se preocupar. Não por afeto. Ela havia desenvolvido uma impressionante capacidade de desconectar seus sentimentos filiais. Mas por razões práticas. E se Roberto tivesse morrido? E se ele estivesse passando por dificuldades? E se alguém descobrisse que ela havia expulsado o próprio pai de casa? Ricardo, talvez devêssemos procurar meu pai, ela sugeriu uma noite. Pensei que você não quisesse mais contato com ele. Não quero que ele more aqui, mas também não quero que ele morra na rua. Seria péssimo para nossa reputação se alguém descobrisse. Ricardo concordou que seria melhor saber onde Roberto estava, mesmo que fosse apenas para ter certeza de que ele não voltaria para incomodá-los. Camila ligou para o celular do pai. O número estava desconectado. Ela tentou o telefone fixo que ele costumava ter em casa, também desconectado. Ela tentou contatar alguns velhos conhecidos da fábrica. Ninguém ouvia falar de Roberto há semanas. Estranho, Camila murmurou. Para onde um homem de 68 anos simplesmente desaparece? Na quarta semana, ela começou a ficar genuinamente irritada, não por amor, mas porque a situação estava saindo de seu controle. Camila sempre tivera controle total sobre Roberto. Ela sabia exatamente onde ele estava, o que estava fazendo, quanto dinheiro tinha. Agora, de repente, ele havia desaparecido completamente. Pior, boatos estavam começando a circular entre os vizinhos. Dona Martinez, que morava ao lado há 20 anos, havia perguntado: Camila, cadê seu pai? Não o vejo no quintal há um tempo. Ah, ele foi visitar uns parentes em Minas, mentiu Camila. Mas a pergunta a incomodou. Se os vizinhos começassem a fazer muitas perguntas, poderia se tornar um problema social para ela. Na quinta semana, Camila decidiu procurar ativamente por Roberto. Primeiro, foi à clínica onde ele tinha consultas regulares. As recepcionistas informaram que ele havia cancelado todas as consultas futuras. Estranho. Roberto era hipocondríaco. Ele nunca perderia uma consulta médica. Em seguida, foi ao banco onde ele recebia sua aposentadoria. O gerente, respeitando o sigilo bancário, apenas disse que o Sr. Almeida estava bem e cuidando de seus assuntos normalmente. Mais estranho ainda, se Roberto estava cuidando de seus assuntos normalmente, significava que ele não estava desamparado. Onde diabos ele estava morando?
Foi então que Camila tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela contratou um detetive particular para encontrar Roberto. O que ela não podia imaginar era que Roberto havia tomado exatamente a mesma decisão: contratar um detetive particular para investigá-la. Na sexta semana após o despejo, Camila recebeu uma ligação que não esperava. Alô, Camila Almeida. Sim. Quem fala? Aqui é o Dr. Eduardo Cardoso. Eu represento Roberto Almeida. Gostaria de agendar uma reunião com a senhora. O coração de Camila disparou. Pai com advogado. Isso não fazia sentido. Roberto nunca teve dinheiro para um advogado. Uma reunião para quê? Para discutir assuntos familiares e financeiros de interesse mútuo. A senhora poderia vir ao meu escritório esta tarde. Que assuntos financeiros? Meu pai não tem bens. Senhora Almeida, seria melhor discutirmos isso pessoalmente. Meu escritório é na Faria Lima. Posso lhe enviar o endereço? Camila desligou perturbada. A Faria Lima era uma área cara, com escritórios caros. Como Roberto havia contratado um advogado da Faria Lima, ela chegou ao escritório do Dr. Cardoso às 16 horas, acompanhada de Ricardo. O prédio era de vidro e aço, moderno, com um lobby de mármore, definitivamente caro. O Dr. Cardoso os recebeu em uma elegante sala de conferências. Ele era um homem na casa dos 50, com um terno impecável e uma pasta de couro cara sobre a mesa. Por favor, sentem-se, disse ele com cortesia profissional, mas fria. Doutor, Camila começou, não estou entendendo o que está acontecendo. Como meu pai contratou um advogado? Ele não tem dinheiro para isso. O Dr. Cardoso sorriu levemente. Senhora Almeida, essa é precisamente a questão que precisamos discutir. Ele abriu a pasta e tirou alguns documentos. Meu cliente, o Sr. Roberto Almeida, me contratou para informá-la de algumas descobertas importantes que ele fez recentemente. Que descobertas? Primeiro, o senhor Almeida descobriu que possui recursos financeiros significativos dos quais havia se esquecido completamente. Camila e Ricardo se entreolharam. Que recursos? Uma antiga conta bancária com aproximadamente 8 milhões de reais. O queixo de Camila literalmente caiu. Ricardo empalideceu. Isso é impossível, ela gaguejou. Meu pai é um soldador aposentado. Ele não tem 8 milhões de reais. Sim, ele tem, senhora. E segundo, continuou o Dr. Cardoso implacavelmente, meu cliente também descobriu algumas informações interessantes sobre a senhora. Ele tirou uma série de fotografias e extratos bancários de sua pasta. Estas são fotos da senhora e do senhor Ricardo em estabelecimentos caros nos últimos 5 anos. Restaurantes, viagens, hotéis, e estes são seus extratos bancários do mesmo período. O doutor Cardoso espalhou os documentos sobre a mesa. O que nosso investigador descobriu é que sua renda declarada como associada júnior não seria suficiente para arcar com este estilo de vida. Camila olhou para as fotos, horrorizada. Havia fotos dela e de Ricardo, em Paris, em Cancún, em restaurantes ridiculamente caros em São Paulo. Fotos que ela mesma havia postado no Instagram, mas agora organizadas cronologicamente como prova. Doutor, não entendo aonde o senhor quer chegar. Estou chegando ao fato de que meu cliente financiou este estilo de vida de vocês por anos sem nenhum conhecimento de sua própria situação financeira real. Em outras palavras, vocês extraíram aproximadamente 80 mil reais do meu cliente nos últimos 5 anos, usando informações falsas sobre emergências e necessidades. Ricardo tentou intervir. Doutor, isso é normal entre família. Não quando é baseado em mentiras, Sr. Ricardo. Temos aqui. O Dr. Cardoso puxou mais papéis. As conversas de WhatsApp entre vocês dois, planejando como extrair dinheiro do Sr. Almeida. Camila ficou branca. Como conseguiram nossas conversas? O Sr. Almeida tinha acesso ao backup do seu WhatsApp, pois vocês compartilharam a mesma conta do Google por anos para economizar dinheiro.
Ele só não sabia que podia acessá-lo. Agora ele sabe. O Dr. Cardoso leu algumas das conversas. Vou inventar uma história sobre o carro quebrando e pedir 2.000 para o velho. Camila Almeida. 15 de março de 2023. Seu pai é tão ingênuo. Se ele soubesse que tinha dinheiro guardado, por que não diria? Ricardo Morgan, 20 de julho de 2023. Melhor assim. Enquanto ele pensar que é pobre, continuará me dando o que eu pedir. Camila Almeida, 20 de julho de 2023. O silêncio na sala era ensurdecedor. Camila passava por todas as fases de ser exposta. Negação, raiva, negociação. Tudo bem, doutor? Meu pai descobriu que tem dinheiro e descobriu que eu menti algumas vezes. E daí? O que ele quer? O doutor Cardoso sorriu friamente. Meu cliente quer duas coisas muito simples, senhora Almeida. Primeiro, que a senhora devolva os 80.000 reais que extraiu dele por meio de fraude nos últimos 5 anos. Eu nem tenho 80.000 reais. Segundo, que a senhora devolva a casa que ele transferiu para o seu nome em 2019 e 2024. A casa é minha. A casa foi transferida sob coação emocional e com base em informações falsas sobre a condição financeira do meu cliente. Constitui uma transferência de propriedade fraudulenta. Ricardo tentou se levantar, mas o Dr. Cardoso o impediu com um gesto. Sente-se, eu ainda não terminei. Ele tirou um último documento de sua pasta. Este é o relatório do detetive particular que meu cliente contratou. Além da fraude financeira, descobrimos algo interessante sobre o senhor Ricardo. Ricardo ficou ainda mais pálido. Ele tem uma namorada chamada Amanda, de 28 anos, com quem se encontra às terças e quintas-feiras em um apartamento no Itaim Bibi. Eles estão até planejando se mudar para um condomínio juntos, na Vila Nova Conceição. Camila se virou para Ricardo com os olhos arregalados. O quê? Amor, eu posso explicar. Então, continuou o Dr. Cardoso implacavelmente, para resumir, senhora Almeida, a senhora fraudou o próprio pai por anos. Você o expulsou de casa com base em uma narrativa falsa sobre sua própria importância financeira e agora descobre que é casada com um homem que nos últimos 2 anos teve uma família paralela, parcialmente financiada com o dinheiro que você roubou de seu pai. Camila estava em choque completo. Tudo em que sua vida se baseara nos últimos anos havia desmoronado em 30 minutos. O quê? O que meu pai quer de mim? Ela sussurrou. O Dr. Cardoso fechou a pasta. Meu cliente não quer mais nada da senhora Almeida. Ele já teve uma filha. Agora ele quer justiça. 6 meses após a reunião no escritório do Dr. Cardoso, Roberto estava irreconhecível. Não apenas fisicamente, embora tivesse perdido 15 quilos, cultivado uma barba grisalha bem aparada e adotado um guarda-roupa completamente novo. A transformação mais impressionante foi interna. Ele acordava todos os dias às 6h30 em seu novo apartamento no Itaim Bibi, um lugar que ele escolheu estrategicamente por ser longe de qualquer lugar onde Camila pudesse encontrá-lo acidentalmente. Não era um apartamento ostentoso. Roberto aprendera aos 68 anos que a verdadeira riqueza nem precisa ser exibida. O apartamento tinha 2 quartos, uma vista discreta da cidade e móveis simples, mas de qualidade. Pela primeira vez em décadas, Roberto havia mobiliado um espaço pensando apenas em seu próprio conforto e gosto, sem considerar a opinião de mais ninguém. Sua rotina matinal se tornara sagrada. Café preto. Leitura das notícias no tablet que aprendeu a usar. Meia hora de exercícios leves, recomendados pelo personal trainer que havia contratado. Aos 68 anos, Roberto estava descobrindo o prazer de cuidar do próprio corpo sem ter que justificar despesas de vaidade desnecessárias a ninguém. O Dr. Cardoso havia se tornado mais do que um advogado. Era um amigo. Foi ele quem apresentou Roberto a um mundo que ele nunca soube que existia.
o mundo de homens maduros e bem-sucedidos que haviam reconstruído suas vidas após traições familiares. Roberto, você precisa conhecer os caras do clube, disse o Dr. Cardoso uma tarde. São homens que passaram por situações semelhantes. Vai te fazer bem ter uma nova rede social. O clube era um grupo informal que se reunia às quintas-feiras em um restaurante discreto no centro. 10 homens entre 50 e 75 anos, todos com histórias de recomeço após divórcios traumáticos, filhos ingratos ou traições familiares. Roberto chegou à primeira reunião nervoso, pensando que não teria nada em comum com aqueles homens. Ele estava errado. Meu filho, disse Fernando, um ex-executivo de 65 anos, me processou para tentar obter sua herança antecipadamente quando descobriu que eu era dono de uma empresa. Ele alegou que eu era incompetente para administrar meus próprios bens. Minha filha, compartilhou José, um médico aposentado, me convenceu a passar meu consultório para o nome dela para evitar impostos. Depois, ela me expulsou da própria clínica que construí ao longo de 30 anos de trabalho. Roberto percebeu que não estava sozinho. Havia outros homens que passaram por traições semelhantes e não apenas sobreviveram, mas prosperaram. Mais importante, havia homens que entendiam a dor específica de ser traído pelo próprio sangue. A diferença, Roberto, explicou o Dr. Cardoso em uma conversa particular, é que você descobriu a traição enquanto ainda tem saúde e recursos para fazer algo a respeito. Muitos descobrem tarde demais. Os meses passaram e Roberto desenvolveu uma confiança que nunca tivera. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele não era o pai de Camila ou o ex-marido de Adriana. Ele era Roberto Almeida. Ponto final. E Roberto Almeida era um homem interessante. Ele se matriculou em um curso de História da Arte no MASP. Ele sempre gostou de museus, mas nunca teve tempo ou dinheiro para se aprofundar. Agora ele tinha ambos. Ele descobriu que tinha suas próprias opiniões sobre arte, gostos específicos e uma curiosidade intelectual que fora suprimida por décadas de sobrevivência financeira. Você tem um olhar muito aguçado para a arte colonial, comentou o professor após uma aula sobre a arquitetura americana primitiva. Já pensou em fazer uma viagem à Filadélfia para ver as obras pessoalmente? Roberto nunca havia pensado em viajar sozinho. Por 30 anos, qualquer dinheiro extra era para Camila. Agora, a ideia de uma viagem cultural à Filadélfia não era apenas possível, mas atraente. Ele passou uma semana na Filadélfia sozinho, visitando igrejas históricas, fotografando detalhes arquitetônicos e conversando com guias turísticos que ficaram impressionados com seu conhecimento. Pela primeira vez em décadas, Roberto teve tempo e espaço mental para simplesmente contemplar a beleza, sem pensar em obrigações ou responsabilidades para com outras pessoas. Na viagem, ele conheceu Helena, uma professora aposentada de 62 anos, também apaixonada por história. Eles caminharam juntos pelas ruas de paralelepípedos da Filadélfia, comparando notas sobre esculturas, debatendo períodos históricos. Você tem uma perspectiva muito interessante sobre a arte colonial, disse Helena, tomando um café em uma cafeteria local. É revigorante conversar com alguém que realmente entende do assunto. Roberto ficou surpreso com o comentário. Fazia tanto tempo que alguém não valorizava sua opinião sobre qualquer coisa. Por anos, Camila havia tratado qualquer conhecimento dele como ultrapassado ou irrelevante. Obrigado, Helena. É bom poder conversar sobre essas coisas com alguém que aprecia. Eles trocaram números de telefone e mantiveram contato. Não era romance, ainda não, mas era uma amizade genuína, baseada em interesses comuns e respeito mútuo. Para Roberto, isso era uma novidade extraordinária. De volta a São Paulo, Roberto mergulhou em outros projetos pessoais que havia adiado por décadas. Começou a aprender italiano, uma língua que sempre quis dominar.
Contratou um tutor particular e descobriu que tinha facilidade para idiomas. Senhor Roberto, sua pronúncia é muito boa, elogiou seu professor. Já pensou em visitar a Itália? Roberto havia pensado sim, e pela primeira vez na vida, ele podia fazer uma viagem internacional sem ter que se justificar ou pedir permissão a ninguém. Mas antes de viajar, Roberto queria resolver completamente o assunto com Camila. 6 meses após a reunião, o Dr. Cardoso o chamou para uma conversa. Roberto, temos uma atualização sobre o seu caso. Quais são as novidades? Camila não conseguiu pagar os 80 mil reais e está oferecendo devolver a casa em troca do perdão da dívida. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Ela perdeu o emprego? Ele finalmente perguntou. Perdeu. A firma descobriu que ela estava usando recursos da empresa para despesas pessoais. E seu casamento com Ricardo terminou depois que nossa investigação revelou a infidelidade. Ela está morando em um pequeno apartamento alugado e sobrevivendo com trabalhos freelancer. Roberto sentiu algo estranho. Não era alegria pela vingança ou tristeza pela situação da filha. Era uma sensação de encerramento de um ciclo completo. E o que você acha que eu deveria fazer, Eduardo? Legalmente você pode exigir tanto a casa quanto o dinheiro. É seu direito. E humanamente, sorriu o Dr. Cardoso, humanamente você precisa decidir que tipo de homem quer ser a partir de agora. Roberto pensou por alguns dias. Conversou com seus amigos do clube, cada um dando uma opinião diferente. Fernando achava que ele deveria apertar o cerco até que ela aprendesse a lição. José achava que ele deveria perdoar para poder seguir em paz. No final, Roberto tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Eduardo, vou aceitar apenas a casa de volta. Ela pode ficar com o dinheiro. Não quero mais nada de Camila e nem devo nada a ela. Estamos quites. Tem certeza? Tenho certeza. Quero que você redija um documento oficial afirmando que não temos mais nenhuma obrigação financeira ou mútua. A partir de hoje, não tenho uma filha e ela não tem um pai. Legal e praticamente. O Dr. Cardoso redigiu o documento. Camila assinou sem questionar, aliviada por não ter que pagar os 80 mil reais. Às vezes, depois que as pontes são queimadas, elas não precisam ser reconstruídas, mesmo que você tenha ajudado a construí-las. Roberto vendeu a casa na Muca. Ele não conseguia mais vê-la como um lar. Era apenas uma propriedade cheia de memórias dolorosas. Com o dinheiro da venda e seus quase 2 milhões de reais, ele tinha total liberdade financeira para reconstruir sua vida como quisesse. Comprou uma casa menor nos Jardins, em uma comunidade para adultos maduros. Seus vizinhos eram outros homens e mulheres entre 60 e 80 anos que escolheram viver de forma independente, mas com uma pequena comunidade de apoio. Quando um pai é traído pelo próprio sangue, a cicatriz atravessa gerações. Mas às vezes, a cicatriz se torna uma fonte de força. Roberto não se tornou amargo. Essa foi sua maior vitória. Ele poderia ter se transformado em um homem ressentido, falando obsessivamente sobre a ingratidão de Camila para quem quisesse ouvir. Em vez disso, ele escolheu usar a experiência como combustível para uma vida melhor. Ele criou um pequeno fundo para ajudar homens mais velhos, traídos por suas famílias. Não era caridade ostensiva, mas uma ajuda discreta fornecida através do Dr. Cardoso a homens que passavam por situações semelhantes e não tinham recursos. Há muitos pais sendo explorados pelos próprios filhos, ele dizia a Helena, com quem agora tinha um relacionamento sério e saudável. Se eu puder ajudar alguns deles a descobrir seu valor, minha experiência não foi em vão. Helena admirava a capacidade de Roberto de transformar dor em propósito. Eles haviam se tornado verdadeiros parceiros, duas pessoas maduras que se escolheram sem carência ou dependência, simplesmente pelo prazer mútuo de estarem juntos. Você se tornou um homem impressionante, Roberto, disse Helena uma tarde enquanto visitavam uma exposição de arte moderna.
Deve ter sido difícil reconstruir tudo aos 68 anos. Sabe o que eu descobri, Helena? Respondeu Roberto. Eu não reconstruí nada. Eu me construí pela primeira vez. Porque antes eu era apenas um pai, apenas um provedor, apenas uma função. Agora eu sou Roberto. E Roberto é um homem interessante. Era verdade. Aos 69 anos, Roberto Almeida havia se tornado uma versão de si mesmo que nunca tivera a chance de existir. Ele era culto, estivera na Itália e falava um italiano decente. Tinha suas próprias opiniões sobre arte, política e literatura. Tinha amigos verdadeiros que o respeitavam por quem ele era, não pelo que podia dar. Tinha uma parceira que escolheu estar com ele porque gostava de sua companhia, não porque precisava de seus recursos. Tinha uma rotina que servia a seus próprios interesses, hobbies que o preenchiam e projetos pessoais que lhe davam sentido. E pela primeira vez em décadas, Roberto Almeida dormia em paz todas as noites, sabendo que no dia seguinte acordaria para viver sua própria vida, nem a vida que os outros esperavam que ele vivesse. 2 anos depois de ser expulso de casa pela própria filha, Roberto Almeida estava sentado na varanda de sua casa nos Jardins, tomando seu café da manhã enquanto lia um livro sobre o Renascimento italiano. Era uma manhã de sábado em setembro, com aquele sol agradável de outono que São Paulo às vezes oferece. Helena estava ao seu lado, lendo uma biografia de Tarsila do Amaral. Eles haviam planejado visitar uma de suas exposições à tarde, depois de almoçar em um restaurante italiano que haviam descoberto no Itaim Bibi. Era uma vida simples, mas plena. O telefone tocou. Roberto olhou para a tela. Número desconhecido. Alô. Pai. A voz do outro lado era hesitante, embargada. Camila. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Helena olhou para ele com uma interrogação nos olhos. Como conseguiu meu número? Perguntou Roberto com voz neutra. Pai, pedi ao Dr. Cardoso. Preciso falar com você. Não temos mais nada para conversar, Camila. O documento está assinado. Não temos mais nenhuma relação. Pai, por favor, só me escute por 1 minuto. Estou com câncer. Roberto sentiu um aperto no peito, não de amor paterno. Esse sentimento havia morrido definitivamente há 2 anos. Era compaixão humana básica. Sinto muito, disse ele sinceramente, mas isso não muda nossa situação. Pai, não tenho mais ninguém. Ricardo se casou com a outra mulher. Minha mãe morreu no ano passado e eu nem sabia. Não tenho ninguém para me ajudar com o tratamento. Roberto pensou na Camila de 2 anos atrás, que o expulsou de casa, dizendo que ele era um peso morto. Pensou nos 80 mil reais que ela roubou dele ao longo dos anos. Pensou na frieza com que ela o tratou quando ele acabou sozinho no hospital. Camila, quando eu precisei de você, você me disse que não era problema seu. Agora estou aplicando a mesma lógica. Pai, eu errei. Eu admito. Fui uma filha horrível, mas aprendi. Eu mudei. Você mudou porque está sozinha e falida, disse Roberto com uma clareza que o surpreendeu. Se você tivesse ganhado na loteria em vez de perder tudo, nunca teria me ligado. Pai, isso não é verdade. Sim, é, Camila. E sabe como eu sei? Porque por 2 anos você não fez nenhum contato para saber se eu estava vivo ou morto. Você só me ligou agora que precisa de ajuda. Houve um longo silêncio do outro lado. Pai, eu estou te implorando. Camila, vou te dar o mesmo conselho que você me deu há 2 anos. Procure um lugar para se tratar. Você não tem mais pai? Roberto desligou o telefone. Helena pegou sua mão. Foi difícil? Não, respondeu Roberto, surpreendendo a si mesmo. 2 anos atrás teria sido impossível. Hoje foi apenas necessário. Ele voltou ao seu livro, mas a ligação o fez refletir sobre tudo o que havia acontecido desde aquela tarde de dezembro em que foi expulso de casa. A grande lição que Roberto aprendeu aos 69 anos foi simples, mas revolucionária. O amor de um pai não pode ser incondicional
quando o filho se torna um adulto que escolhe ser cruel. Por 30 anos, ele havia confundido amor parental com autossacrifício. Ele pensou que ser um bom pai significava aceitar qualquer tratamento, perdoar qualquer coisa, dar tudo sem esperar nada em troca. Ele descobriu que isso não era amor, era autoanulação. Sabe o que mais me impressiona na sua história, Roberto? Helena lhe perguntara alguns meses antes. É como você conseguiu separar o pai que foi um pai maravilhoso, do homem que precisava ser para se proteger de uma filha tóxica. Era verdade. Roberto não se arrependia de ter sido um pai dedicado. Ele não se arrependia de criar Camila sozinho, de pagar sua educação, de dar tudo por ela. Por anos, aquele período de sua vida fora genuíno e necessário. Mas ele também não se arrependia de estabelecer limites quando descobriu que seu amor estava sendo explorado e desprezado. A paternidade não é um contrato vitalício de submissão. Quantos pais por aí estão financiando sua própria humilhação? Quantos homens estão aceitando migalhas de alguém que recebeu um banquete de oportunidades? Roberto havia descoberto que existe uma diferença fundamental entre ser um bom pai e ser um pai tolo. Um bom pai cria, educa, protege e prepara o filho para a vida. Um pai tolo continua a fazer isso quando o filho já é um adulto e escolhe ser cruel. A coisa mais importante que aprendi, Roberto dizia aos homens do clube quando um novo membro chegava com uma história semelhante, é que um filho ingrato não é o reflexo de um pai ruim. Às vezes, um filho ingrato é apenas um filho que escolheu ser ingrato. Por anos, Roberto carregara a culpa, pensando que se fosse um pai melhor, mais presente, mais generoso, Camila o trataria melhor. Ele descobriu que não tinha nada a ver com ele. Camila havia escolhido ser uma pessoa que explora quem a ama. E sabe de uma coisa? Roberto disse a Helena naquela manhã após a ligação. Ela vai encontrar outra pessoa para explorar. Eles sempre encontram. E quando encontrarem, ela vai esquecer que eu existo novamente até a próxima crise. Helena admirava como Roberto havia desenvolvido essa clareza sem amargura. Ele não remoía o que Camila havia feito. Ele não falava obsessivamente sobre a ingratidão dela. Ele simplesmente havia aceitado que ela era uma pessoa que ele não queria em sua vida e havia seguido em frente. O mesmo homem que carregou a filha nos ombros, um dia se viu sem chão para pisar. Mas quando encontrou terra firme novamente, descobriu que podia construir qualquer coisa sobre ela. Roberto olhou ao redor de sua varanda. As plantas que ele mesmo escolhera e cultivara, os livros que comprara porque queria lê-los, a cadeira confortável que escolheu pensando em seu próprio conforto, a vida que construiu pensando em seus próprios gostos e necessidades. Aos 69 anos, Roberto aprendera a diferença entre solidão e solitude. Solidão é quando você está sozinho e se sente incompleto. Solitude é quando você está sozinho e se sente inteiro. Helena disse seu nome de repente. Sim, obrigado. Pelo quê? Por me deixar ser o Roberto, não o pai de alguém, não o ex-marido de alguém, não o provedor de alguém. Apenas Roberto. Helena sorriu. Roberto é um homem muito interessante. Foi um prazer conhecê-lo. Eles voltaram à leitura, confortáveis na companhia um do outro. Aos 70 anos, Roberto Almeida finalmente aprendera que amar alguém não significa aceitar ser maltratado por essa pessoa, que ser pai nem significa ser ingênuo, que ter dignidade não é egoísmo e que nunca, nunca é tarde demais para um homem se reerguer. Se a história de Roberto tocou seu coração, quero saber de onde você está assistindo. Escreva sua cidade, seu estado ou até mesmo seu país aqui nos comentários. Deixe-me saber que esta mensagem chegou até você. E se você conhece um pai que está aceitando menos do que merece, compartilhe este vídeo, porque há muitos homens que precisam entender que se valorizar não é egoísmo, é uma necessidade. Se esta história te fez pensar,
Deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Além disso, escreva o que sentiu ao ouvir esta história. Diga-me, você já teve que estabelecer limites com seus filhos? Você conhece um pai que está sendo explorado pela própria família? E se esta história te fez pensar, dê um like e se inscreva no canal para continuar assistindo a histórias reais de homens que escolheram sua dignidade. Porque aqui não contamos histórias de vítimas, contamos histórias de recomeço. Um abraço de São Paulo e lembre-se, você construiu muito mais do que uma família. Você é um homem que merece respeito. Quantas vezes nós, homens, engolimos desrespeito em nome da paz familiar? Quantos pais estão financiando sua própria humilhação? Roberto aprendeu aos 70 anos que um homem não precisa aceitar migalhas de alguém que recebeu um banquete de oportunidades, que ser pai não significa ser explorado e que nunca é tarde demais para um homem se levantar e descobrir seu verdadeiro valor.